Um jogo crucial para as pretensões do Boa Vista. Dele dependia e muito o futuro da equipa portuguesa na Liga dos Campeões. Boa Vista que em 3 jornadas somou apenas 1 ponto, resultante do empate precisamente com o Feyenoord. A equipa do Bessa ocupava o último lugar do Grupo C. Perto de 35 mil pessoas no estádio de Kuip, em Roterdão, um ambiente tradicionalmente infernal. Em casa, o Feyenoord é sempre apoiado de forma fervorosa pelos adeptos. Leo Beenhakker fez alinhar uma formação virada para o ataque. Cá está a equipa, com Dudek na baliza, depois Van Gobel, Konterman, Van Gastel e De Visser, Bosvelt, Thomasson e Pove, Kalou, Júlio Cruz e Van Vossen. Uma frente de ataque bem aberta, com Kalou pela direita, Van Vossen pela esquerda, Cruz, o argentino, como ponta de lança, e Thomasson um pouco mais atrás. A equipa do Boa Vista fez alinhar Ricardo, Paulo Sousa, Pedro Emanuel, Litos, Jorge Silva, Luís Manuel, Rui Bento, Timóteo, Emanuel e na frente Jorge Costa e Agostinho. Destaque para o regresso do romeno, o jogador que é de facto a grande alma desta equipa, Timóteo, um jogador importantíssimo, ele que não jogava desde a primeira jornada da Liga dos Campeões, tendo-se lesionado frente ao Rosenborg. Cá está ele a merecer todas as atenções da realização holandesa. Do outro lado, Júlio Cruz era de facto o elemento mais perigoso do Feyenoord, só que ainda não está de facto no seu melhor de forma. O árbitro foi o italiano Alfredo Trentalange, coadjuvado por Marco Ivaldi e Vincenzo Raiola. O Feyenoord até aqui tinha restado sempre empates e um dado relevante: nas 3 partidas disputadas esteve sempre em vantagem, permitindo depois a reação dos adversários. Foi assim em casa com o Borussia, depois na Noruega com o Rosenborg e por fim no Bessa com o Boa Vista. Feyenoord que nunca perdeu em casa com equipas portuguesas. A primeira ideia a reter deste jogo é que foi uma má partida, principalmente no primeiro tempo, onde as oportunidades de golo quase que não existiram. Jaime Pacheco já tinha admitido, apresentou uma equipa de contenção, tentando sempre que possível fazer uso do contra-ataque. Para isso dependia dos lançamentos certeiros de Timóteo e da rapidez dos 2 elementos da frente, que eram Agostinho e Jorge Couto. O Feyenoord assumiu desde cedo o controle do jogo, só que todas as ações, como vai poder ver, eram desenvolvidas com uma lentidão exasperante. Esperava-se e temia-se um início muito forte do Feyenoord, pressionando quase de forma asfixiante o Boa Vista. Isso não vai acontecer de maneira tão intensa, porque o Boa Vista soube a pouco e pouco contrariar este ascendente da equipa do Feyenoord. Quem não começou muito bem foi o guarda-redes Ricardo, revelando algum nervosismo e acusando o ambiente pressionante do estádio. Aqui uma saída em falso, uma hesitação do guarda-redes português que não foi devidamente aproveitada pelo Costa Marfinense Kalou, a elevar-se muito bem com a defensiva do Boa Vista parada e o guarda-redes Ricardo a queixar-se que terá sido ali tocado pelo Bonaventure Kalou. Um certo nervosismo que pode-se justificar devido a este ambiente. É um ambiente infernal que se vive sempre no estádio de Roterdão. Às vezes a equipa vai mesmo, é levada ao colo pelos fanáticos adeptos do Feyenoord. Vemos aqui Van Gobel. O lançamento é em profundidade. O corte é de Litos. Litos que teve um parceiro pouco usual na equipa do Boa Vista, que foi Jorge Silva. O Boa Vista, como se sabe, muito afetado por lesões em jogadores importantes, e Pedro Emanuel a ter que desempenhar a tarefa de defesa esquerdo. Também um jogador que tem sido pouco usual, Emanuel, antigo elemento do Rio Ave, a atuar no meio-campo. Este é Jean-Paul Van Gastel, capitão da equipa do Feyenoord, a abrir para Van Gobel, com espaço para o cruzamento, bem tirado. Lá está Júlio Cruz com espaço a rodopiar, a rematar e uma bela defesa de Ricardo. A defesa do Boa Vista a conceder alguns espaços, poderia ser comprometedor. Muito bem o argentino a rodopiar, a virar-se para a baliza e ali um pequeno toque na bola de Ricardo, a evitar aquele que parecia certo, que parecia o golo, o primeiro do Feyenoord. Van Vossen na marcação deste pontapé de canto, corta ali de Rui Bento,
Como se vê, Feyenoord a jogar com excessiva calma. Esperava-se uma pressão bem mais asfixiante. Até porque no início a equipa do Boa Vista acusou alguma intranquilidade. Não acertou nas marcações, só que a pouco e pouco soube reorganizar-se e atuar com maior rigor, mais na defensiva, permitindo assim que anular os lances os lances que poderiam ser mais perigosos para a equipa do Feyenoord. Para isso contou também com o bom desempenho de Timoft no meio-campo, um elemento que é quase que imprescindível nesta equipa do Boa Vista. Aqui uma falta de Bosvelt, assinalada pelo árbitro italiano, Alfredo Trentalange. Jorge Couto a tentar iniciar o ataque do Boa Vista. A deixar para Paulo Sousa. Cruzamento ali para a entrada de Augustine. Este, o primeiro ataque do Boa Vista, pode-se dizer com um princípio, meio e fim. Um ataque mais planeado, que é de facto o que Jaime Pacheco gosta, mas o Boa Vista aqui a assumir no início um futebol de contenção, mais de expectativa, entregando a condução do jogo ao Feyenoord e tentando depois, cá está, a sair com rapidez para o contra-ataque. Augustine, aqui com duas situações quase semelhantes, mas a atirar ao lado da baliza de Dudek. Van Gobbel, marcado por Emmanuel. Bosvelt. O Feyenoord com problemas para entrar no último reduto do Boa Vista. A equipa portuguesa começou a reequilibrar as operações a meio campo. E a tal pressão intensa que se esperava no início foi começando a diluir-se. Pressão do Feyenoord. Corte de Konterman. Bosvelt, novamente Konterman. Este é Kalu, uma das melhores exibições nesta partida. E ali Jorge Couto a sofrer falta de Pova. Emmanuel. Rui Bento. Excelente simulação de Jorge Couto. E a criar aqui a primeira situação complicada para o guarda-redes Dudek. Muito bem, numa zona central, fugir à marcação e depois a rematar de pronto. Valeu a atenção de Jerzy Dudek, guarda-redes polaco de 26 anos. Cá está o Boa Vista agora sim mais personalizado, mais próximo do seu real valor, sem medo e jogando com maior tempo e maior autoridade no meio-campo da equipa holandesa. Aqui Pova deixa-se antecipar por Rui Bento e depois comete a falta sobre Emmanuel. Eram lances que o Boa Vista poderia aproveitar por intermédio de Timoft, aqui a executar bem o livre, mas a bola a passar um pouco ao lado da baliza de Dudek. Como se sabe, Timoft, um marcador exímio neste tipo de lances, e o Boa Vista cada vez a ganhar mais confiança e a acercar-se da baliza do Feyenoord. Goebel a ter que aliviar, recupera Timoft e depois Timoft, com a sua enorme experiência, a conseguir roubar esta falta ao defesa direito do Feyenoord. Cá está, não nos parece haver falta, mas o árbitro concedeu-a ao jogador romeno. Livre favorável ao Boa Vista. A bater por Timoft. Vão esperar para Rui Bento. E a bola a passar ali com alguma preocupação para o guarda-redes Dudek, muito próximo da baliza. Vai poder ver na repetição que Jorge Couto ainda tenta o toque de calcanhar, mas não consegue. Agora sim o jogo parecia, ou estava mesmo, equilibrado. Boa Vista mais solto e cá está este excelente passe de Timoft. Ele parece que tem olhos na nuca,
faz um excelente passe, era para a desmarcação de Pedro Emanuel, mas aqui o jogador do Boa Vista a sofrer falta de Bosvelt. Este era um lance de facto que o Boa Vista poderia tirar partido, só que não se pode pedir a Pedro Emanuel o mesmo que se pode exigir dos jogadores como, por exemplo, Mário Silva e Quevedo, que são jogadores rapidíssimos e que têm outra rotina neste tipo de lances, conseguindo soltar-se para situações de ataque. Mais um livre favorável ao Boa Vista para ser apontado por Timofte, a deixar para Luís Manuel e aqui com uma grande intervenção de Jerzy Dudek. Quando se estava à espera que Timofte atirasse diretamente à baliza, a oferecer a bola a Luís Manuel, também possuidor de um forte remate e uma sensacional defesa de Dudek. Boa Vista mais senhor de si próprio. Afinal, o Feyenoord não era nenhum monstro que metia medo à equipa portuguesa. Só que, a partir deste momento em que as operações estavam equilibradas, o Boa Vista teria necessariamente que arriscar um pouco mais. Lembre-se que apenas tinha Augustine e Jorge Couto na frente. Rebento aqui a abrir bem para Jorge Couto. E a equipa do Boa Vista a ganhar um pontapé de canto. Estamos já próximo do intervalo. Ainda 0-0 entre Feyenoord e Boa Vista. Cá está o guarda-redes Dudek, com trabalho apurado no primeiro tempo. Feyenoord que leva já 6 jogos sem vencer no campeonato e também 3 empates consecutivos na Liga dos Campeões. Aqui um cabeceamento de Litos, a subir até à área adversária, mas o cabeceamento a sair muito ao lado da baliza do guarda-redes polaco. Boa Vista a conseguir travar este pressing holandês que de facto não foi assim tão intenso como se esperava. Os holandeses invariavelmente tentavam tirar partido da estatura de Júlio Cruz, solicitando o seu jogo de cabeça. E aqui, no entendimento do árbitro, Litos empurrou Júlio Cruz. O Feyenoord também tem bons executantes nos lances de bola parada, nomeadamente o capitão Jean-Paul Van Gastel. Está lá Van Vossen perto da bola. Quem toma balanço é Van Gastel. Também o defesa esquerdo de Visser. Barreira do Boa Vista muito cerrada. Vai Van Gastel, mas a bola a passar ao lado sem qualquer tipo de perigo para a baliza de Ricardo. Ricardo que também, com o decorrer do jogo, melhorou muito, perdendo aquela intranquilidade inicial. Estamos já no último minuto da primeira parte. Boa Vista, depois dos primeiros minutos, onde revelou algumas hesitações, a recuperar bem, ganhando confiança, acreditando e começando a causar maiores embaraços à equipa do Feyenoord. Feyenoord que esteve longe de uma boa exibição, bem pelo contrário. Jogou com uma lentidão irritante e de facto tem que se elogiar o desempenho do Boa Vista, porque foi ele o responsável por esse mau comportamento da equipa de Leo Benacer. Boa Vista no meio-campo adversário, Pedro Emanuel. E aí está o final da primeira parte, com 0-0 entre Feyenoord e Boa Vista. E claro, os adeptos a assobiarem a equipa da casa, que esteve longe de um bom desempenho
no primeiro tempo. Vamos agora sair para intervalo. Voltaremos daqui a pouco.